começar com o do JBS aqui. Então, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo. Esse é o trabalho do colega do JBS, já está disponível para vocês? Conseguem ver? Trabalho do colega? Sim, então, vamos lá. Começou, não é curso de direito. Ação penal pública nos crimes de lesão corporal leve. JBS, cuidado, tá? Letra maiúscula, somente nas palavras próprias, tá bom? Então, ação penal pública, letra minúscula, tá bom? 16, tá certo. Gama, seu nome, alterar, tá bom? Letra maiúscula, que é letra minúscula. Tá? Projeto certinho. Aqui, letra 12, ok? Tamanho 12. Aqui você manteve o tamanho 16. Combinado? Projeto certinho, vamos lá. Sumário. O que está acontecendo aqui no seu sumário? Primeiro, você esqueceu de trazer a parte anterior. O que nós tínhamos antes? Apresentação. Você tem que me mandar tudo, tá? Apresentação. O que mais que nós tínhamos depois da apresentação? Delimitação temática. Opa. Temática, não era assim? Então, você não pode deixar, JB, de colocar o que você já fez. Combinado? Mas vamos, então, usar aqui o que você trouxe para mim. Tá? Vamos usar isso aqui. Tá? Em negrito. Delimitação temática, tá bom? Qual é o erro? Sempre que você trouxer um sumário ou você for usar o seu texto, ele tem de ser todo alinhado com a margem. Combinado? Então, esse seu 1.1, ele vai ser aqui. 1.2 alinhado à sua margem. Tá bom? Referências, tá vendo que tem um espaço que não pode ter? E aqui deveria ser o 3. Beleza? Então, cuidado quando você for fazer o seu sumário, ele precisa estar completamente alinhado. E aqui você esqueceu de trazer os outros. 2, qualquer o 2, é a problemática. Ok? Problemática. 3, as suas hipóteses. Tá? Ok? Então, cuidado, tá? Para evitar esse tipo de erro. Vamos lá, quais são os seus objetivos? Aqui também eu encontro erros, tá? Erros de formatação. Qual é? Aqui você tem que trazer para junto da margem, tá bom? Tudo tem que ficar junto da margem. Então, vamos lá. O objetivo desse trabalho consiste em... Isso aqui você não precisa colocar. Seu objetivo do seu trabalho é analisar a divergência jurisprudencial em relação à lei, número, tá bom? Tem que colocar, lei número 11.340 de 2006, no que diz respeito ao parágrafo 9 do artigo 129 do Código Penal, com o intuito de compreender se a devida ação seria ou não de natureza incondicionada. Tá bom? Beleza também. Tá bom. Trazer para cá. Viu? Não use o número 1, número 2, número 3. Use A, B, C, tá bom? Por quê? Porque 1 já é o título. Bom? Então, letra A, analisar os principais aspectos históricos a respeito. Legal. Identificar as características da violência.
Beleza. Discutir a posição da jurisprudência. Beleza. Como que nós fazemos o nosso... como nós fazemos... Desculpa. Cadê que ele não quer ficar? Como que nós fazemos, então, os nossos objetivos? Nós vamos fazer uma frase afirmativa no infinitivo, tá? O que é o infinitivo? É aquele verbo que termina com AR, R, OR, IR, ok? Vou colocar aqui na ordem. Tá bom? Então, você vai fazer analisar, estudar, compreender, discorrer. Vão aí me dar mais exemplos de verbos. Nós podemos usar aqui no infinitivo. Tratar, elaborar, propor, tá bom? Então, você pode propor soluções, você pode propor uma nova redação para a lei, pesquisar, tá bom? Então, o seu trabalho, os seus objetivos vão ser sempre frases afirmativas no infinitivo, tá bom? Então, analisar, estudar, compreender, discorrer, tratar, beleza? Justificativa. Na justificativa, vocês vão me responder aquelas 3 perguntas. Quais são as perguntas? Por que você escolheu esse tema? Tá? Então, eu quero saber por que você escolheu esse tema. Olha, eu escolhi esse tema porque durante uma aula, o professor de direito penal comentou que havia essa discussão na doutrina e na jurisprudência sobre a ação, se ela era pública incondicionada, se era privada ou pública condicionada, e eu achei o tema interessante. Legal. Essa é uma parte da sua justificativa. Por que você escolheu esse tema. A segunda pergunta da sua justificativa, que você vai ter que me responder, esse meu tema é viável? Olha só o que aconteceu, vou até interromper aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Olha o que aconteceu com um colega de vocês que está lá em TCC2. Ele queria falar um tema da reforma trabalhista que alterou uma parte da legislação com relação ao auxílio doença e a aposentadoria por invalidez, ok? Tema super legal, ele achou o tema super interessante, ele ficou bem, como diz, curioso para estudar aquele tema, ele foi atrás de jurisprudência, legal, ele gostou do tema, é um tema super relevante para a atualidade, não é? Porque está mexendo no auxílio doença e na incapacidade e na aposentadoria por invalidez. Só que esse trabalho dele é inviável. Por quê? Porque até hoje ninguém escreveu sobre esse tema. E aí? Se ninguém escreveu sobre esse tema, se nenhum doutrinador, se nenhum estudante, se nenhum mestrando, nenhum doutorando escreveu sobre esse assunto, como que você vai falar de um assunto que não tem material? Você precisa inovar aqui em TCC? Você pode criar uma tese? Não. Tá bom? Então, a viabilidade é você me informar. Olha, tem material. Ok? Tem jurisprudência, já tem livros publicados sobre o assunto não se esgotou ainda. Tem material. Então, quando você for falar da viabilidade do seu trabalho, eu preciso que você me fale que tem material suficiente. Porque senão você vai chegar lá em TCC2 e você não vai conseguir escrever. É o problema do nosso colega. Ele está com 5 páginas. Ele não consegue avançar mais do que 5 páginas, porque ele não tem conteúdo. Ok? E aí, o que vai acontecer com ele?
Ele pode publicar um artigo com 5 páginas? Não, é no mínimo 15. Ele vai conseguir fazer uma monografia? Não, porque são no mínimo 30 páginas. O que vai acontecer com ele? Vai ser reprovado em TCC2. O tema é legal? Muito. O tema é importante? Demais. Mas ele não tem material suficiente para desenvolver o trabalho dele. Então, agora ele está com o orientador bolando uma saída. Ele vai falar de outra coisa para tentar conseguir encher o TCC dele. Ok? Então, a viabilidade é muito importante. Na viabilidade, vocês vão falar: olha, aqui nesse momento eu tenho legislação suficiente para falar desse assunto. Tá bom? Ok? Então, você vai me responder 2 questões lá na sua justificativa. Vamos voltar, então, para a justificativa do JBS. Ele vai me responder 2 situações. Aquele trabalho, por que eu quis falar sobre esse assunto? E esse assunto tem material. Vamos lá. Cuidado que aqui tem um errinho, tá, JBS? Qual é o errinho aqui? Quando nós fazemos essa citação direta longa, não tem aspas, beleza? Não tem aspas na citação direta longa, tá? A não ser que lá no seu original ele coloque aspas, mas aqui não tem. E esse espaço aqui, ó, também não existe, ok? Tá bom? Esse espaço aqui não existe. Então, tirar esse espaço, tá? Tirar esse espaço que você colocou. Então, considerando o contexto anterior, tarará, o presente trabalho tem por objetivo analisar. Legal, mas cadê a sua justificativa? Isso aqui, tudo que você escreveu, JBS, você pode jogar, sabe onde? Lá no seu marco teórico, tá? Isso aqui é assunto para o seu marco teórico. Opa. Eu quero que você me responda 3 questões. Eu quero que você me responda por que você escolheu esse texto. Vamos lá, JBS, por que você escolheu esse tema? O que te interessou nesse tema? Pode ligar o microfone se você quiser, tá? Por que você se interessou? Eu me interessei com esse tema por conta de tanta coisa errada de mulher sendo. Peraí, um minuto. Uhum. Então. A Maria da Penha, ela é uma lei que ela precisa também melhorar um pouco mais devido a tanta coisa que está acontecendo, a essa quarentena, o povo não para de bater em mulher, e aí eu quis colocar e mostrar alguns pontos que tem que ser melhorado, entendeu? Ótimo, Em relação a essa então, lei. qual é o seu motivo? Então, por que você escolheu? Porque você tem um aumento da violência doméstica e é interessante propor alterações para a lei. Não é esse o motivo? Sim. Eu quero que você me fale, tá? Agora, deixa eu te perguntar, você acha que tem muito material para tratar desse tema? Você acha que você consegue? Acho que tem, professor. Material, jurisprudência, lei, artigos, você acha que tem? Tem, sim. Beleza? Então, você já respondeu a segunda pergunta. Tem material. Esse tema não foi esgotado ainda, não é? Mas você tem jurisprudências, você tem doutrinadores que falam sobre o assunto, você tem legislação, tá? Então, você tem um trabalho que é viável. Agora, esse seu trabalho é oportuno? Ou seja, esse seu trabalho, ele vai servir para alguma coisa? Tem que servir. Claro que vai servir, tá? É um trabalho que não vai acabar agora. É um trabalho que
ele vai acrescentar discussões sobre a Lei Maria da Penha e ele ainda vai além, ele vai propor soluções. Então, é um trabalho oportuno. Por quê? Porque teve com a pandemia o aumento da violência doméstica, muitas mulheres não estão denunciando, porque elas têm medo, então deveria ser uma ação pública incondicionada, tá bom? Então, você vai trazer soluções. Então, seu trabalho é oportuno para esse momento. Então, pessoal, quando vocês forem fazer a justificativa, corrigir, se eu mandei corrigir, lembre-se disso, você vai me responder, a minha gata aqui brincando, você vai me responder 3 perguntinhas em forma de texto corrido. Por que eu escolhi esse tema? Eu quero saber a sua opinião. Olha, escolhi esse tema por isso. Então, por que você escolheu esse tema? Tem material? Você já fez uma pesquisa grande? Lembra quando eu falei que era para você pesquisar sobre o seu tema? Então, você já começou uma pesquisa, não é verdade? Então, tem material, tem jurisprudência. E que mais? Esse meu tema é oportuno. Ele vai além. Essa é uma discussão atual. Bom, então você vai responder sempre a essas questões. Vamos seguir agora para metodologia, tá? Lembrando, não é, que não tem esse espaço. Então, tirar isso daqui, tá bom, JBS? Então, a presente pesquisa pode ser considerada como sendo estritamente bibliográfica. Eu até conversei com o pessoal da turma da manhã, a partir do semestre que vem, para TCC1, eu vou mudar um pouquinho a didática. Eu vou passar mais tempo falando de metodologia. Por quê? Porque a metodologia, ela diz muito sobre o seu trabalho. Tá? Metodologia é muito mais importante do que o espaçamento que você vai colocar, que a letra que você vai colocar, tá bom? Qual é o tamanho da margem? A metodologia, ela diz como você desenvolve o seu trabalho e o que eu devo esperar como conclusões. Olha lá o trabalho do JBS, pessoal. Ele diz o seguinte, que essa pesquisa dele vai ser uma pesquisa bibliográfica. Então, significa o quê? Que ele vai pegar posicionamentos de diversos doutrinadores. Ele vai trazer doutrinadores que vão falar, por exemplo, que a ação da Lei Maria da Penha, ela deve ser pública incondicionada. Ele vai trazer doutrinadores que vão falar que não, que ela tem que ser privada, ou não, ela tem que ser pública condicionada. Então, ele vai pegar o que a doutrina está falando sobre esse assunto e vai apresentar para o leitor. Então, o que eu vou esperar quando eu ler o trabalho do JB, do JBS? Que ele vai colocar, então, posicionamentos doutrinários divergentes. Ok? Cada doutrinador de metodologia cria seu próprio método. Para facilitar o trabalho de vocês, para vocês não precisarem ler 10, 20 doutrinadores, eu trouxe o método que Alacatus e Marconi apresentam lá no livro delas. Tá bom? E o livro delas traz 4 métodos, que são métodos tranquilos, tá bom? De estudar. Eu já fiz até um esqueminha lá para vocês, para ler o método, não é? Eu fiz lá tudo um negocinho já para vocês. E lá no método do Alacatus, tá? Da Alacatus e do Marconi, ela vai apresentar 4 tipos de métodos, tá bom? Quais são esses métodos? O primeiro é o método indutivo. O método indutivo é o que eu sugeri que vocês utilizassem. Por quê? Porque o método indutivo, eles parte da seguinte questão. Eu tenho 2 afirmativas que tendem a ser verdadeiras. Então, a minha resposta, a minha conclusão pode ser verdadeira. Tá bom? Então, se o JB, se ele fala,
Olha, eu vou me valer do método indutivo, tá bom? O que eu, como leitora, espero do método indutivo do JBS? Que ele vai partir de premissas tidas como verdadeiras e a conclusão dele pode ser verdadeira. Ok? Então, prestem bastante atenção aqui em mim. Então, vamos lá. Metodologia. Se o JBS vai usar o método indutivo, ele já usou um método legal, revisão da bibliografia. Bacana, tá certo, tá? Mas ele pode se valer de mais métodos? Pode. Então, ele vai fazer uma revisão da bibliografia, ou seja, ele vai apresentar o que os doutrinadores estão falando, e aí ele vai escolher um outro método também, outra metodologia para usar, que é essas 4 da Lakatos e da Marconi que eu apresentei para vocês. O método indutivo. Ele fala, olha, eu estou usando o método indutivo. Então, o que ele está me apresentando? Vamos lá. Ele vai partir, então, da premissa de que, com a violência, com a pandemia, ok? Ele vai partir, então, da premissa de que, com a pandemia, aumentou o número de mulheres vítimas de violência. Tá bom? Então, essa afirmação, com a pandemia, aumentou o número de mulheres vítimas de violência doméstica, tá? Essa é uma afirmativa tida como verdadeira. Lá no final do trabalho dele, ele pode chegar à conclusão de que aumentou 10% o número de mulheres vítimas de violência doméstica com a pandemia. Então, eu vou chegar lá no final com a conclusão de que aqueles 10% de aumento de violência pode estar correto. Tá bom? Então, eu vou ler o trabalho do JBS, quando ele me fala que o método é indutivo, eu vou ler o trabalho dele, tendo consciência de que, lá no final, lá nas conclusões do JBS, aquelas conclusões podem ser verdadeiras. Ok? Não, professor, eu não quero usar o método dedutivo. Eu não quero usar o método indutivo, eu quero usar o método dedutivo. O que é o método dedutivo? O método dedutivo é aquele que eu parto de premissas tidas como verdadeiras e eu chego a conclusões 100% verdadeiras. Tá bom? Então, enquanto lá no método indutivo eu vou ter premissas com um provável resultado, aqui no método dedutivo, meu resultado é certo. Tá bom? Meu resultado é certo. Como? Olha, eu fiz uma pesquisa de campo. Eu fui lá no tribunal, não tem problema, tá? Mas você tem que me falar depois qual que é o método dos 4 que eu coloquei. Tá? Cuidado com o método exploratório, Rani, por quê? Porque ele pode dar a entender que você vai fazer uma pesquisa de campo, tá? Cuidado. Então, vamos lá. Eu quero falar, então, sobre o aumento da violência doméstica. Eu quero saber, com a pandemia, se houve aumento das ações propostas. Bom? Eu parto da premissa de que houve um aumento nesse período, né, desse ano, comparado com o ano passado, eu acho que teve um aumento. Aí eu vou lá no tribunal, pego todas as informações do tribunal, as informações verídicas e vejo, digamos, em 2019, nós tivemos 100 ações peticionadas com relação à violência doméstica. Em 2020, no mesmo período, então, de um ano, eu já tive 125. Então, eu tive um aumento de quanto? De 25%. Tá? Ok? Então, eu tenho uma certeza. Aumentou 25%. Tá bom?
Ok, pessoal? Entenderam a diferença do método indutivo para o método dedutivo? No método indutivo, eu tenho uma possível resposta. No método dedutivo, por outro lado, eu vou ter uma resposta verdadeira. 100% de certeza. Tá? Por isso que eu sugiro, quando você for falar do seu método, aproveite o método indutivo. Por quê? Porque ele não vai te obrigar a chegar a uma conclusão 100% verdadeira, tá? Ele vai te dar a possibilidade de, olha, eu estudei esse tema, então a minha conclusão final é de que teve um aumento, tá bom? Teve um aumento. Então, eu tenho aqui 99,9% de certeza que teve um aumento, mas não é 100%. Então, por isso que eu sugeri lá na aula que nós falamos de metodologia, que vocês usassem o método indutivo. Além do método indutivo e do dedutivo, a Lakatos e Marconi também vai trazer 2 outros métodos. Um é o hipotético dedutivo, tá bom? Que é um que foi desenvolvido lá pelo Karl Popper, tá? Ele é bem complexo, tá? Eu sugiro que quem queira fazer o método hipotético dedutivo estude um pouquinho esse método, porque ele vai apresentar uma proposta, um problema, e ele vai tentar refutar esse problema, tá bom? Como? Olha, meu problema é o aumento da violência, beleza? Esse é o problema. Agora eu vou trabalhar de todas as formas para tentar provar que não houve aumento da violência. Então eu vou pesquisar todo mundo para tentar achar alguém que fale, olha, não aumentou a violência. Tá bom? Então, esse é o método, resumindo assim de uma forma bem enxuta, o método hipotético dedutivo. Tá? Eu vou pegar uma afirmativa e vou tentar de todas as formas provar que aquela afirmativa é falsa. Beleza? Então, o Popper, ele sempre vai trabalhar com isso, com a ideia de ter alguém falando que discorda, tá bom? Alguém tentando comprovar que aquela afirmação é falsa, tá? E temos o último método, que é o método dialético, ok? Como que eu posso falar do método dialético, né? O dialético, talvez você possa usar também esse método dialético, porque ele vai sempre se contrapor. Você tem alguém que fala positivo e alguém que fala negativo. Um colega, por exemplo, da manhã, ele quer falar sobre uso de arma de fogo, autorização para o uso de arma de fogo, e se a arma de fogo para o cidadão comum, que nós, não é que não somos policiais, não somos, que não mexemos com isso, né? Professor, se, por exemplo, ter uma arma de fogo em casa aumenta a sua sensação de segurança. Digamos que ele queira utilizar o método hipotético, tá? Desculpa, o método da dialética. Então, ele vai apresentar pessoas falando positivo, dizendo que sim, ter arma de fogo em casa é bom porque vai aumentar a sua sensação de segurança. E ele também vai ter que apresentar doutrinadores dizendo que não, olha, ter arma dentro de casa diminui a sua segurança. Então, esse seria também, de uma forma bem resumida, o seu método dialético. Então, que você vai apresentar favoráveis e contrários a determinado tema, tá? Esse também seria interessante caso você não queira usar o indutivo. Mas eu sugiro o método indutivo, esse é o mais fácil, tá bom? Que aí você vai chegar às conclusões possíveis. No método da dialética, o que você vai falar para o leitor? Olha,
esse método da dialética, eu vou só apresentar posições contrárias e posições favoráveis. E aí você vai chegar às suas próprias conclusões. É isso que nós queremos no TCC de vocês? Não. Eu quero que você me apresente conclusões. Então, por que a metodologia é tão importante? Por que dizer para o leitor a sua metodologia? Porque ele vai saber como interpretar o seu trabalho. Ele vai saber como interpretar os seus resultados. Ele vai poder olhar para o seu resultado e falar, legal, ele chegou a um resultado que é 100% verdadeiro. Ou não, ele vai ler, legal, ele chegou a um resultado que pode ser verdadeiro. Ou não, olha, ele me deu aqui posição favorável e posição contrária. Então, cabe a mim, leitor, saber se eu concordo com um ou com outro. Então, o método é muito importante. Então, lá no seu método, você vai me falar qual método você vai usar e por que você vai usar esse método. Ok? Professora, eu posso citar o que é o método? Fazer uma citação do autor? Pode, desde que você me explique o que é o método, tá bom? Como eu disse para vocês lá nas aulas passadas, nada do seu projeto de TCC você vai desperdiçar. Tudo você vai usar, inclusive a sua metodologia. A sua metodologia, ela vai fazer parte lá da sua introdução, ok? Ela vai falar, porque é lá na introdução, quando eu começar a ler o seu trabalho de TCC, que eu vou saber o que eu vou esperar lendo do seu trabalho, tá? Que resultado você vai chegar. Então, por isso que eu preciso que você fale da metodologia lá na sua introdução, mas isso aí, ó, é lá para o semestre que vem. Combinado, então, a importância da metodologia no seu trabalho? Tá? Vamos continuar, então, aqui com o JBS. Beleza? Então, aqui ele vai falar que ele vai fazer essa referência bibliográfica, tá? Ele vai fazer um levantamento teórico de recursos. Olha, que legal, tá? Quem são esses livros aqui que você vai usar? Eu quero saber. Quem? Quais são os autores? Os autores basilares do seu trabalho. Você precisa falar os livros? Não precisa me falar os livros, eu só quero o nome. Olha, aqui eu vou usar o Nelson Hungria, aqui eu vou usar o Mirabete, aqui eu vou usar o fulano de tal, tá bom? Então, aqui eu preciso que você me fale quem são esses autores, tá bom? Então, você vai se valer de recursos bibliográficos com o intuito de desenvolver uma estrutura conceitual e teórica que será a base. Bacana. A partir da básica teórica estabelecida, será desenvolvida uma análise sistêmica desses conceitos, relacionando-os de forma discursiva com o objetivo de responder ao objetivo principal. Você não vai responder ao objetivo principal, você vai responder a quê? A sua problemática, tá bom? Então, você quer responder a sua problemática. E aqui, JBS, só faltou me falar, o seu método vai ser o indutivo, dedutivo, dialético? Eu acho que o seu método é o indutivo. Tá? Meu método é o método que faz mais sentido. Tá aparecendo aí a apresentação para vocês? Tá bom? Então, JBS, o que ficou faltando? Tá? O que ficou faltando na sua metodologia? Me falar o seu método, daqueles 4 que eu coloquei para vocês. Qual é o seu método? Ok? E quais são os autores que você vai usar? Tá bom? Gente, alguma dúvida até agora? Tá bom. Tá? Aí o Rani, usei o método exploratório. Ok, só cuidado para falar que não vai fazer pesquisa de campo. Tá bom? A colega da turma da manhã,
A colega da turma da manhã, ela disse que ia fazer visitas, entrevistas, questionários. Aí eu falei para ela, opa, cuidado, você tem tempo para isso? Nós temos tempo hábil para fazer questionário, para fazer entrevista, para fazer visitas? Não. Então, tira isso da sua metodologia, tá bom? Júlio, por que você acha que usou o método errado? Oi, professora, boa noite. Eu acho que eu Oi, usei boa o. noite. Acho que tá longe do microfone. Eu acho que eu usei o método errado porque, assim, eu coloquei que ia ser o hipotético dedutivo, mas a senhora explicando, eu acho, na verdade, que é o indutivo, porque Uhum. eu não estava em mente fazer isso, que o filósofo, eu esqueci o nome do filósofo, desculpa, que ele disse de Over. isso, Popper, obrigado, dele de pegar uma ideia e completar o máximo possível. O que eu pensei era Isso. realmente pegar vários autores, ver o que eles pensavam e, com base em diferentes posicionamentos, chegar, assim, a não uma conclusão que resolvesse, mas pelo menos ali uma ideia formada sobre o assunto. Então é o método indutivo, tá? Porque Beleza, você vai chegar a conclusões prováveis, tá? Conclusões prováveis. No método hipotético dedutivo do Popper, o que acontece? Ele vai sempre tentar achar alguém para negar. Sabe aquele filme Guerra Mundial Z? Sabe? Aquele filme Guerra Mundial Z? Vocês lembram qual é esse filme com o Brad Pitt? Que tá todo mundo lá contaminado, todo mundo virando zumbi. Aí tem uma parte lá no filme que o cara fala que eles têm a regra dos 9, não é? Se todo mundo concorda, alguém vai ser então escolhido para negar. É mais ou menos isso que o Popper faz. Ainda que eu diga que 1 mais 1 igual a 2, vai aparecer no método hipotético dedutivo alguém para falar que não. 1 mais 1 pode não ser 2. E ele vai trabalhar, então, para negar aquela situação. Ainda que, na tentativa de negar, ele consiga comprovar que 1 mais 1 são 2. Tá bom? Então, o método hipotético dedutivo do Popper, ele é bem complicado para nós fazermos aqui no direito. Então, por isso que eu sugeri que vocês usassem o método indutivo. Alguns colegas quiseram usar o método dedutivo. Bacana, boa sorte, tá bom? Então, eles vão chegar a conclusões verdadeiras, 100% verdadeiras, 100% de certeza que aquele resultado que ele chegou é o correto, ok? Se ele acha que consegue fazer isso, vá fundo. Beleza? Quem que tinha pedido para eu olhar também foi a Isabela. A Isabela também pediu para dar uma olhadinha no trabalho dela, tá? Vamos lá. No da Isabela, eu só falei para ela melhorar a metodologia, tá? Justamente para quê, Isabela? Para você me falar quais são os doutrinadores que você está usando, porque você deixou de falar dos doutrinadores, tá? Fala, então, Valéria, e isso será possível 100% de verdade? Então, Valéria, essa é a questão. Se a pessoa chega à conclusão 100% verdadeira, ela está se valendo do método dedutivo. Foi como eu comentei agora há pouco. Eu faço uma pesquisa. No período de 2019, aqui no Fórum de Santa Maria, eu tive 10 processos. Em 2020, só no período da pandemia, eu tive 20 processos. Eu tenho a certeza absoluta que aumentou 100%. Então, eu cheguei a uma conclusão
100% verdadeira. Olha, enquanto lá em 2019 só tivemos 10 processos, em 2020, no mesmo fórum, no mesmo período de tempo analisado, um ano, eu tive 20 processos, quer dizer que eu tive um aumento de 100%. Resposta 100% verdadeira. Tá? Mas é possível? Depende. Se você for analisar, fazer um estudo teórico em vez de um estudo prático, fica um pouquinho complicado você falar em uma verdade 100% verdadeira, não é? Que até a verdade pode não ser verdadeira, tá bom? E aí, Isabela, o que eu pedi para você fazer no seu trabalho? Me falar. Quais são os doutrinadores que você vai usar? Eu não quero saber os livros, isso aí você vai, o que eles falam, isso você vai fazer lá no marco teórico. Eu quero saber agora quais são os autores basilares do seu trabalho, tá? Beleza? Vamos ver o do Rani, então. Que o da Isabela quase não tem erro, né, Isabela? Eu vou corrigir o que do seu trabalho, se não tem erro. Tá? Vamos lá, Rani. Deixa eu ver o que eu respondi aqui para você, Rani. Os novos desafios da proteção de dados. Lembrar de colocar lá no seu índice o número das páginas, tá bom? Eu mudei também o seu objetivo geral. Você viu que eu mudei? Que o objetivo ele sempre deve começar com uma frase afirmativa no infinitivo, tá? Um verbo no infinitivo. Justificativa, metodologia. Vamos lá, olha só, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Porque eu não consigo compartilhar aqui. Deixa eu ver se essa aqui eu consigo compartilhar. Vamos lá, olha só o método aqui que o Rani usou, tá? Ele trouxe um conceito que é o método legal, tá? Então, o Serve e o Bervian, eles afirmam que o método, ao abordar, cuidado aqui com os erros de português, tá? Abordar uma pesquisa, é a ordem que se deve impor aos diferentes processos, né? Então, você está falando aqui, Rani, que você vai usar o método dedutivo. Então, quer dizer que lá no final do seu trabalho, as suas conclusões são 100% verdadeiras. Tá bom? Ok? Então, quando você chegar lá no seu trabalho, você vai me dar um trabalho com respostas 100% verdadeiras. Beleza? Tá, portanto, ao nível de cuidado com os errinhos de português, tá bom? Temos uma pesquisa mais exploratória, justamente com o objetivo de pesquisar, sem familiaridade com o tempo, cuidado só com os errinhos de português, tá bom? Beleza. Ótimo. Quem você vai usar? Já que a sua pesquisa é uma pesquisa mais exploratória, já que é uma revisão bibliográfica, não é? Que você quer dizer é uma revisão bibliográfica. Você vai pegar vários autores falando sobre esse assunto, tá? Vários autores falando sobre esse assunto, jurisprudências, você vai pegar, às vezes, fazer uma comparação com a União Europeia, não é? Que também tem uma legislação de proteção de dados. Então, você vai trazer vários autores. Quem? Quem são esses autores que você vai me apresentar? Tá? Quem são os autores basilares do seu trabalho? Então, você tem que me informar. Beleza? Combinado? Mais alguém com dúvida com relação a isso? E para terminar, então, eu quero falar um pouquinho com vocês de uma situação que aconteceu na turma da manhã, que eu quero que vocês tenham em mente. O nosso trabalho aqui em TCC 1 e 2 é construir um trabalho científico, tá bom? O que é um trabalho científico? Um trabalho científico, ele é aquele trabalho em que você
está disposto a aceitar o resultado da sua pesquisa. Tá bom? Você vai tentar pelo menos, tirar toda a parcialidade que existe em você. Tá? Você vai tentar tirar todo o viés ideológico que você tem, todo o viés religioso que você tem, e você vai tentar ser o mais imparcial possível, ok? Você pode chegar lá no final do seu trabalho, por exemplo, do Rani, que nós vimos aqui, e o Rani, ele pode chegar lá no final do trabalho dele, chegar à conclusão de que a lei de proteção de dados é péssima. E foi a pior coisa que o legislador fez. Ou não, ele também pode chegar à conclusão que foi a melhor coisa que o legislador fez. Tá? O JBS, ele tem que estar disposto a chegar lá no final do trabalho dele e poder concluir que, olha, infelizmente, não é, mesmo com todo o meu viés ideológico, o melhor é uma ação privada. Tá? Então, quando nós nos propomos a fazer uma pesquisa científica, eu tenho que tirar todo o viés ideológico, religioso, social, econômico, tudo que nós temos e tentar sermos imparciais. Imagina a seguinte situação, imagina que eu seja uma religiosa fervorosa, imagine isso, tá? Fervorosa, daquelas assim que não aceita o aborto em nenhum caso, tá? Ah, colocou em risco a vida da mãe? Problema da mãe. A criança tem prioridade. Foi estupro? Problema da mulher que foi estuprada. A criança vai nascer. Então, a criança é anencéfala? Não tem isso. A criança vai nascer de todo jeito. Então, imagine que eu seja uma religiosa fervorosa dessas, tá bom? E eu me proponho a fazer um TCC sobre aborto. Se eu mantiver o meu viés religioso, as minhas convicções, qual é o resultado da minha pesquisa? Vamos lá, então imagine, eu não aceito o aborto em nenhum caso. E eu vou fazer um trabalho sobre aborto. Qual vai ser o resultado que eu vou chegar no meu trabalho? Que o aborto é ruim. Não é verdade? Mas eu fiz uma pesquisa científica? Não. Eu não fiz uma pesquisa científica. Eu fiz uma compilação de doutrinadores que pensam exatamente como eu penso e coloquei no meu trabalho. Isso não é trabalho científico. Tá bom? Isso não é trabalho científico. Outro exemplo que eu dei na turma da manhã. Imagine que eu seja uma cientista, tá bom? Que estou investigando uma vacina para Covid. Tá? Eu não estou disposta a não chegar a um resultado positivo. Tá? Eu tenho aqui uma ideia na minha cabeça que eu vou misturar 5 vacinas que já existem, eu vou misturar essas vacinas e que o resultado da mistura dessas vacinas vai dar lá uma vacina compatível com o COVID, com a COVID. Cheguei lá no final do meu trabalho, não importa o meio, não é? O que importa é o final. Disse que a minha vacina é favorável, compatível para imunizar as pessoas do Covid. Será que eu fiz uma pesquisa certa? Será que eu não maquiei os dados da minha pesquisa para chegar àquele resultado? Pode ter acontecido. Então, eu não fiz uma pesquisa científica. Então, cuidado aqui no direito para você
não chegar em um momento em que a sua parcialidade atrapalhe o seu trabalho, tá bom? Porque senão você vai chegar lá no dia da sua banca e vai ser reprovado. Que nós queremos uma pesquisa científica. Nós queremos que você seja imparcial. Beleza? Beleza, Valéria? Então, no seu trabalho, você tem que estar disposta, por exemplo, a chegar à conclusão de que não ter sanção nenhuma para o cargo comissionado é muito melhor para a administração pública do que apresentar uma sanção. Tá bom? Então, lembre-se disso. A imparcialidade é que vai fazer do seu trabalho um trabalho bem feito. A imparcialidade é que vai chegar a um resultado bem sucedido. Tá bom, pessoal? Então, lembre-se disso. Seja imparcial na hora de fazer o seu trabalho. Tá? É isso mesmo, Valéria, não é Jesus, não. Você tem de estar disposta. Se você não está disposta a chegar a uma conclusão diferente da que você espera, você não está fazendo pesquisa científica, tá bom? Você está fazendo apenas um apanhado de doutrinadores que pensam como você. E aí não é uma pesquisa científica, é uma matéria para um jornal, é um trabalho para você apresentar, sei lá, no bar com seus amigos, para você ter mais conhecimento daquela sua posição. Não é um trabalho científico. Tá bom, pessoal? Então, mais alguma dúvida com relação ao produto 2? Não? Como fazer o produto 3? Raquel, pode falar, Raquel. Raquel? Quer não? Tá. Como fazer o produto 3? Como fazer? Escrevendo. Fulano de tal afirma isso. Beltrano afirma aquilo outro. E o cicrano se opõe por isso, por aquilo e por aquilo outro. Beleza, pessoal? Beleza? Raquel, você quer que eu dê uma olhadinha no seu? Deixa eu ver o seu. A possibilidade da união de solução. Lembrar de colocar o número das páginas, tá? Hipótese, objetivo geral. Tá bom? Analisar a aplicabilidade. É isso mesmo. Olha aqui o que a Raquel fez. Que interessante. Vamos lá ver o da Raquel. Eu vi muitos fizeram isso. Começou a aparecer o da Raquel? Olha só que interessante o da Raquel. Lembra que eu falei que você tem que responder 3 questões? Raquel respondeu, mas em forma de A, B, C. É para fazer assim? Não. É para fazer em texto corrido, tá, Raquel? O que você precisa fazer? Só transformar isso aqui em parágrafos. Ok? É um texto corrido, tá? A desjudicialização, parará, parará, o estudo é viável, por isso, por aquilo, o tema é totalmente oportuno, por isso, por isso, por isso. Posso sim, Júlio, posso sim. Tá bom? Metodologia. E aí? Metodologia. Você falou, tudo bem, que o tema é pouco abordado, legal. Você vai fazer um método comparativo, tá bom, legal, você vai comparar, tá? Mas como que você vai fazer esse método comparativo? Com base numa revisão bibliográfica. Tá? Vai ser o método indicativo? Vai ser o método dedutivo? Vai ser o método do Popper? Vai ser a dialética? Quais são os autores que você vai usar? Beleza? Então, lembre-se disso. Explique qual é o seu método. Por que vai ser o método indutivo? Por que vai ser o método dedutivo? Quem são os autores que você vai usar? Tá? Beleza?
Aí o Júlio, ele está com dificuldade do marco teórico. O que eu quero que você faça, Júlio? Me fale o que os doutrinadores estão falando do seu tema. O que eles estão falando? Fulano fala isso. Beltrano fala aquilo outro. E o cicrano pensa da seguinte forma. É desse jeito. Fulano, no livro 2000 e data do livro, na página tal, ele fala exatamente isso daqui. Já o Beltrano, no livro ano tal, página número tal, ele vai discorrer dessa forma. O cicrano, por sua vez, ele discorda dos outros dois. Lá na página número tal, ele vai falar isso, isso aqui, isso aqui. É isso. Tá? Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua dificuldade? Eu estava com dúvida, era assim, como fazer, antes de tudo, porque eu tenho os autores, as referências bibliográficas, mas eu não sabia como é que era para colocar no papel. Era mais nesse sentido. Você pode fazer uma pequena introdução, tá? Você pode fazer uma pequena introdução, mas essa introdução, para mim, não vai fazer muita diferença, porque você já fez a apresentação, você já fez a justificativa, agora eu quero saber do seu tema, tá bom? O que os doutrinadores estão falando. Eu não quero a sua opinião. Tá, pessoal? No marco teórico, eu não quero que você me fale se você concorda ou se você discorda. Tá? Eu quero saber o que a doutrina, o que a jurisprudência, tá bom, tem falado do seu assunto. Eu quero isso. Eu não quero mais as outras situações. Tá bom? Beleza? No marco teórico, então, você vai me apresentar os doutrinadores que falam sobre o seu assunto e o que eles falam. Tá bom? O que eles falam sobre o seu assunto. Beleza, pessoal? Ok? Mais alguma dúvida? Se não tem dúvida. Sim, produto 3 é só o marco teórico, tá? Lembrando que nós temos as regrinhas lá do marco teórico. Eu vou contar quantos doutrinadores vocês estão usando, quantas páginas vocês estão escrevendo de marco teórico. Beleza? Eu vou olhar tudo. Um beijo, então, para todos vocês.